Embaixo começou. Vou ficar aqui. Pegar no celular. Boa noite. Simone, a imagem tá mais ou menos e o som tá chegando? Tá conseguindo me ouvir? Oi, Márcia, tudo bem? Querida, me diz se tá conseguindo me ouvir. Ai, pior que isso sai na gravação. Boa noite, Márcia. Como é que tá o som? Ouvindo perfeitamente? Ah, que bom. É que eu tô na casa da minha filha, na Serra, e aí eu tô toda assim, encaixada, né? Mas vai dar certo. Tá ótimo. Obrigada, querida. Faltam 2 minutos. Boa noite. Obrigada, Simone. Tá ótimo o som, né? Então já faltam 2 minutos só. Vamos nos harmonizando. Quem tiver interesse de colocar água, bota água. Água para fluidificar, né? Vai ser ótimo. Boa noite, Ricardo. Oi, Gamba. Tudo bem, Ricardo? Como é que você tá? Boa noite. Oi, Bela. Boa noite, Bela. Ai, que saudade do meu povo, gente. Quanto tempo, né? Uma enormidade. Ai, que frio que tá fazendo aqui. Saudades também. Tudo bem, Thelma? Ai, não sei, a última vez estava 11. Eu tirei meu casaco agora porque eu tava quase que um esquimó. Tô com luva, tô com tudo, né? Aí botei a touca e fiquei esse cabelo liso escorrido. Tudo bem, Antonieta? Ai, muito frio. Bom, já são 20 horas e 30 minutos. Vamos começar o nosso trabalho, né, da noite de hoje, depois desse longo período afastados. O friozinho é bom, sim. Eu também gosto. Vamos elevar todos nós o pensamento a Deus, a Jesus, mestre amigo, agradecendo, Senhor, a oportunidade do trabalho, do estudo, que os bons espíritos, o mentor desse trabalho,
me intua para a melhor forma de colocar o ensinamento na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então hoje vamos começar um outro capítulo, que é o capítulo A Cada Um Segundo as Suas Obras, mas pelo tempo enorme que nós tivemos afastados, né, em função das minhas necessidades, eu gostaria de fazer uma revisão mais profunda. Então, recordando, no capítulo passado nós falamos a respeito do prelúdio da reencarnação, né? E vimos um pouquinho do departamento. Boa noite, Mateus. Ai, Mateus, que saudade. Manda um beijo para a esposa. E vimos um pouquinho do departamento da reencarnação. E qual era o objetivo desse departamento tão importante, né? É preparar aquele espírito, né, com todas as possibilidades para expiar em suas faltas do passado, com a finalidade de voltar ao teatro das próprias quedas, daquilo que ele provocou. Com o objetivo de quê? Reparação do passado, cujas lembranças os desespera, né? Lembra? Sobral, Belarmino, vários outros, todos eles ficavam tão atormentados com aquelas lembranças que ficava toda... Sobral, então, era o que mais sofria. Necessidade de expiarem suas faltas, né? Porque a lei de Deus é de reparação. Recapitularem o drama íntimo de cada um, porque isso se faz necessário. Vencer o remorso esmagador e romper com os fantasmas sangrentos de si mesmo, né? Nós vimos um exemplo assim claro, né, e que estudamos mais profundo, que foi o Mário Sobral e Jerônimo, naquele desespero de voltar e querer ver sua família, e nós vimos o desastre que foi o espírito não estando preparado para aquela situação, e assim mesmo foi respeitado o livre-arbítrio dele. Só existe uma exceção dessa preparação desse departamento de reencarnação, que são os exilados do manicômio, que nós vimos também que a reencarnação deles, eles vão voltar da mesma forma que eles chegaram, porque eles não têm condições, porque eles arrebentaram todos os filamentos, célula a célula. Então eles vão, do jeito que eles chegaram no plano espiritual, eles vão reencarnar. Então é uma reencarnação muito dura, porque eles não tiveram nenhuma condição. Esse preparo que o grupo do Camilo está tendo, eles não estão tendo, porque vai ter que ser... Quais são... Desculpa, o telefone tocou. Quais são as funções do departamento de reencarnação? Nós vimos que existem 6 etapas. A primeira é o recolhimento, né? Que o reencarnante chega ali para ser registrado, porque tudo tem que haver um registro no plano espiritual. Dá o nome, local onde renasceria, a data do acontecimento da próxima encarnação, o nome dos pais, o período que deveria passar encarnado, porque o suicida ele fica exatamente o período que ele deveria levar a encarnação até o fim, do qual eles interromperam. A segunda fase é a análise, né, onde serão estudadas as tendências e as características deles. A terceira fase, programação das recapitulações, que isso vem a ser o quê? Estabelecer o programa a seguir dentro dos méritos e deméritos, concessão balsamizadoras, forças e resistências morais e facilidades e as dificuldades. Ou seja, eles estudam o suicida para ele voltar para dar certo, não é para dar errado. Por isso que eles veem as concessões, as forças, o lado moral, a resistência moral dele até onde ele poderia ir, e as facilidades e as dificuldades para poder estudar o espírito por completo. Vai ter a etapa 4, que é a pesquisa das escolhas dos pais, né, que nem todos concordam em receber esses espíritos. Eles preferem reparar suas próprias faltas até o último ceitil. Eles preferem aquela encarnação amarga, dura, com todas as dificuldades e provas, a receber no leito da sua família um suicida. E o quinto, o planejamento dos envoltórios físico terrenos, porque será feito um estudo do corpo físico, que é o que nós vamos ver hoje, né? Hoje não.
que receberá na futura dolorosa existência. Porque até o corpo que o suicida vai ter, ele vai ser moldado como se fosse uma massinha, para inclusive o próprio suicida ver qual é o corpo que ele teria na próxima encarnação, com os problemas de acordo gerados pelo suicídio que eles cometeram. E nós temos, por exemplo, uns 3 exemplos aqui dos nossos queridos que já estudamos. O Mário Sobral, que vai vir sem as mãos, porque ele estrangulou Eulina, né, a sua amante. Camilo, que era poeta, escritor, tirou a vida dele porque ele estava ficando cego, porque já era uma expiação que ele ia ter de uma outra vida. E um Belarmino, que vai vir enfermiço e infeliz desde o berço. Porque ele parou com essa encarnação na vez passada. Então, quando a gente interrompe dessa forma, a gente vai para a próxima encarnação exatamente do ponto que terminou. Terminou o quê? Se suicidando porque estava doente, enfermiço e viu que não tinha jeito, ia morrer, ele vai chegar naquele ponto de novo, porque terá que superar essa situação e levar a sua encarnação até o fim. E o 6º é o laboratório de restringimento. Nós vimos na aula passada que o que vem ser o restringimento é a redução do perispírito da forma mais sutil, porque quando a gente desencarna, a gente deixa no plano terreno o duplo etéreo e o corpo. Duplo etéreo é o perispírito mais denso que fica agarrado no corpo, inclusive ele é construído, né, dentro do próprio útero e ele fica com o corpo físico. E se desprende as camadas mais sutis. Dessas camadas mais sutis, quem já estudou Nosso Lar, quando o André Luiz foi visitar a mãe, ele deixou a camada mais densa no quarto em que ele estava e levou as outras camadas mais sutis. É essa camada mais densa, que é a primeira camada, que vai para o plano espiritual com o conjunto das camadas do perispírito, que essa camada ela é retirada. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil. A matéria grosseira é aquela matéria que se desprendeu com todo o perispírito, que é a primeira camada, contando lá em cima, né, e que essa fica. Esse despojo grosseiro é enterrado em um lugar próprio. Ou seja, esse corpo perispiritual mais denso, ele vai ser enterrado numa espécie de cemitério que eles têm lá, né? Da mesma forma que o duplo etéreo vai ser enterrado com o corpo aqui embaixo. E é armazenado em aparelhos próprios uma espécie de estufa visando o aquecimento das gavetas, igual a berço, que são depositadas em forma de semi-espiritual. E isso nós vimos no livro, que eu até vou falar de novo, Imagem do Além, de Egorina Cunha, pelo espírito Lúcius, que ali ele faz toda aquela demonstração do restringimento, lembra? Que vai pegando todos os pontos de força e vai rodando. E aí eu gostaria de fazer uma observação nesse ponto. Se a mãe não tiver no ventre materno o sêmen espiritual, não haverá fecundação pelo espermatozoide, mesmo que o espermatozoide tenha fecundado. Ou seja, a mãe pode gerar um bebê no seu útero, mas na hora de nascer, se ele não tiver perispírito, ele não morre. Ele morre. Ele já nasce morro porque ele não tinha um perispírito que pudesse ficar com ele. E o bebezinho morre. E aí nós vamos ver agora o exemplo de fecundação. Tem a fecundação material, né, que é o espermatozoide, a penetração do espermatozoide no óvulo, e a fecundação espiritual, que consiste na integração do espírito reencarnante com o espírito da mãe. Tem que haver essa junção. E de que forma isso pode acontecer? Várias. Vou citar 2 aqui, que a gente tem conhecimento, mas pode ser de várias formas que nós não fazemos nem ideia ainda, do qual nem foi nos comunicado ainda. Pode ser pela ingestão, que foi aqui nós vimos no livro, na aula passada, né? Que é pela mãe em estado espiritual, que é quando ela se desdobra e ingere o sêmen espiritual que ficou gerado, guardado na estufa. Lembra que ela ingere, que fica desse tamaninho? E temos, isso está no livro Imagens do Além, que eu gostaria que vocês lessem. E a reencarnação de Segismundo, que eu não podia deixar de falar,
inclusive vou ler um trecho, que é pelo processo magnético, ou seja, um outro processo diferente da ergorina, que é a reencarnação de Segismundo. E o Alexandre nos relata o seguinte: Alexandre era um mentor que estava junto com André Luiz, que eles vieram à Terra justamente para ver a preparação da reencarnação do Segismundo. E ele fala: Segismundo estava ligado à mãe por um processo magnético. Alexandre projeta a luz sobre o ventre materno. Essa luz era uma operação intrauterina, tá? Essa luz que penetra no útero materno. E milhões de espermatozoides corriam em busca do óvulo. Alexandre, após exame meticuloso da substância fecundante, identifica e escolhe o mais adequado, fixando nele o poder magnético próprio. Ou seja, de todos os espermatozoides ali existentes, ele vai escolher o espermatozoide que vai ter o problema que o Segismundo vai ter no corpo físico dele na encarnação seguinte. O elemento focado, que é o espermatozoide, ganha nova energia, desembaraçando-se e avançando rapidamente para a fecundação. Instante exato da fecundação e da ligação do perispírito, sobre o influxo luminoso magnético de Alexandre, quer dizer, é o mentor que estava ali, que estava fazendo isso, o espermatozoide penetra o óvulo. O instrutor, como um hábil cirurgião, tocou a pequenina forma com a destra. E a união começou na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. E assim, essa é uma outra forma que eu fiz questão de ler, que é a reencarnação, a preparação de Segismundo, né, para vir na próxima encarnação, que é uma das formas de reencarnar. E no Livro dos Espíritos, na questão 344, os Espíritos nos dizem o seguinte: a união da concepção, a união começa na concepção, mas é só completada por ocasião do nascimento, porque já vimos que pode nascer um bebê morto. E nesse capítulo começou a aparecer o elemento feminino. Lembra que quando eles chegaram no Hospital de Maria de Nazaré, todos eles foram ser cadastrados e depois um elemento feminino foi para um lado, o elemento masculino foi para o outro. E nesse capítulo passado começou a aparecer o elemento feminino. E por que só, já quase no metade para o final do livro? Porque com a predominância do aspecto sexual, isso contaminaria a psicosfera, que também estudamos na aula passada. E Teócrito, observando aquele grupo todo do que o Camilo fazia parte, ele viu que eles tinham tido um aproveitamento muito grande. E ele queria saber, nas observações, o que eles conseguiram deduzir. E aí, o Belarmino foi o porta-voz, se lembra que ele falava muito bem, de todo o grupo em relação ao que todos eles deduziram em relação a tudo que eles estavam vendo até aquele momento. E ele começa: pesar por não ter tido tais conhecimentos na vida terrena, porque se eles tivessem tido, eles não teriam cometido suicídio. Quando a gente exige que existe uma vida após a morte, que na verdade a vida só continua, que nós mudamos só de esfera na hora encarnado e desencarnado, que o plano terreno é um grande laboratório e escola para a gente poder reparar nossos enganos. Então ele tem pesar por eles não terem tido esse tipo de conhecimento. Propósito de cumprir de toda a programação reencarnatória. Quer dizer, eles não sabiam desse objetivo que a gente tem, né? Cada um sabe que na sua encarnação é um ponto mais alto, é o que deve fazer, de que forma fazer, e quantas coisas chegam novamente, vão e vêm, e a gente sabe que aquele problema que toda hora vai e volta é um assunto que nós temos que reparar. Esperança no futuro, que eles não tinham esperança nenhuma. Eles achavam que era nascer, morrer, viver, morrer, e quando morresse acabava tudo e não sobrava mais nada. Consciência das leis de causa e efeito e de progresso. Crença na imortalidade na alma. Consciência da nossa filiação divina e disposição para lutar e vencer. Porque a nossa encarnação é o quê? Lutar e vencer. Algumas vezes nós vencemos, outras não, mas lutar é uma obrigação de todas nós. E temos essa disposição da luta, porque o suicida não tem. O suicida
a qualquer situação menos boa que aparece, ele já pensa logo como saída se matar. É muito fácil, né? Vai, se mata e acabou tudo. E nós vemos nesse livro, nessa grande obra, que não é bem assim. E Mário Sobral, diante de toda essa situação, ele já pede logo para reencarnar. Ele nem passou pelo setor de restringimento, nem nada, ele já pede para reencarnar, que ele não aguentava mais tanta dor, porque ele sofria demais pelas lembranças, porque ele matou Eulina, a amante dele, estrangulada. E Camilo fala o seguinte: irmão Teócrito nos convidou, como simples observadores, a tomar parte da comitiva, que sob seus cuidados buscarias pesquisar meios para a reencarnação já ordenada e programada, porque é o Teócrito que era o chefe, o diretor-geral de todas as situações de programação externa. Fosse a Terra, era ele que ia. Lembra? Quando eles foram fazer consultas, mesas mediúnicas, né? Naquele capítulo Irmãos de Allan Kardec, é um negócio assim. E o capítulo termina com Rosália se despedindo e prometendo reencontrá-los, né, no mesmo local no dia seguinte para prosseguir com todo aquele estudo que eles estavam fazendo no departamento de reencarnação. E assim termina o capítulo, que a aula foi dividida em 2 partes, do mês passado. E hoje iniciamos um novo capítulo que tem como subtítulo Cada um segundo suas obras. E esse capítulo também vai ser dividido e hoje nós vamos dar a primeira parte. E esse capítulo é uma continuação da visita que o clube estava fazendo ao departamento de reencarnação. Vocês lembram? Então, eles vão encontrar Rosália no dia seguinte, já estão no dia seguinte, e Camilo começa da seguinte forma: foi com emoção que cerca de 0h deixamos o pavilhão indiano, atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo, que ele está se referindo a Teócrito, por intermédio dos 2 canalejas, que são o pai e filho. Até então não saíramos jamais à noite, porque eles não tinham permissão de sair à noite, não tinham permissão de sair do hospital sem que fossem acompanhados. Somente o diretor do departamento poderia ordenar com exceção, muito raramente o que era o que ele fazia, e unicamente para fins de instrução. Eles não passeavam, eles só estudavam. Então, a finalidade deles saírem do departamento era para estudar, que eles começaram o estudo passando pela torre, vocês lembram? E eles vêm vindo por todos os departamentos até chegar nesse último departamento, que é o departamento da reencarnação. E eles se encontram com Rosália, e ao chegarem à sede do bairro da Vigilância, que era um bairro que eles iam, porque o departamento é uma coisa imensa, o plano espiritual é enorme. Dentro do departamento de reencarnação, eles estavam indo para o bairro da Vigilância. E Camilo fala o seguinte: vimos que enormes caravanas se dispunha a partir, enquanto os milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela qualidade geral. Ou seja, aqueles lanceiros que foram retirá-lo, todos eles do Vale do Suicida, eles eram quem guardava a segurança em todos os lugares do Hospital de Maria de Nazaré, em todos os departamentos, em toda a seção. E a segurança era feita pelos milicianos da Legião dos Servos de Maria, que nós já conhecemos, os nossos queridos amigos Servos de Maria. E postavam-se de sentinela nos portões de entrada, porque eles estavam ali para proteger, ainda contornando a vigilância pelos arredores. Como as nossas casas espíritas, nós temos uma segurança, que são para os espíritos mais inferiores, que eles são os guardas, que eles ficam zelando a casa espírita, para que não entrem espíritos baderneiros que vá atrapalhar uma mesa mediúnica, uma palestra pública, e só são permitidos a entrada de espíritos já a hora autorizado, que já são espíritos que já estão entrando para serem tratados. E sempre eles são escoltados por milicianos. A direção do local, né? A descrição, porque eu gosto sempre de escrever para a gente já ir criando uma imagem na cabeça. E aí fala, tanto no livro Nosso Lar, aliás, em todas as obras de André Luiz, ele sempre faz uma descrição
do local onde ele se encontra, que eu acho isso fantástico. Vasto pátio, cercado de possantes muralhas, ou seja, era uma prisão mesmo, né, com aquelas muralhas enormes. O edifício era imenso, fartamente iluminado. Tudo branco, lembra que não podia ter cores? E lucilantes a claridade de possantes lampadários. Parecia um hotel ou repartição pública destinada a expedientes noturnos. Era um posto de emergência móvel. Lembra do posto de emergência, que era um apêndice lá da colônia Maria de Nazaré, onde Margaridinha, quando ela foi retirada do Bataclan, lembra? Que ela foi levada para esse posto de emergência, que lá ela ficou internada 6 dias, ela e seu irmão em tratamento até retornarem ao corpo. Então, esse posto de emergência é para também recolher todos os irmãos também desencarnados. E apresentava grande movimentação de transeuntes, né? Porque a gente era uma cidade viva, né? Trabalho 24 horas, tanto para encarnado quanto para desencarnado também. E eles ficaram muito impressionados a quantidade de encarnados que transitavam lá entre eles, né? E aí eu pergunto a vocês, todos os encarnados podem se movimentar livremente por onde desejar no plano espiritual por unidade de tratamento? Assim, tipo o Nosso Lar ou outras colônias, Hospital de Maria de Nazaré? Não. Apesar de ter muitos espíritos encarnados, né, em desdobramento nesses locais, eles são espíritos missionários. Tipo assim, Chico Xavier. Chico Xavier estava do lado de cá e estava do lado de lá, né? Acredito que Maria Teresa, Irmã Dulce e outros devem ter uma facilidade muito grande de estar passeando, navegando nos dois mundos, em função da qualidade dos espíritos que eles tinham. E os que tinham autorização para a referida visita. Porque lembro no livro Nosso Lar, que André Luiz, quando olha para fora, vê 2 espíritos com aquele fio de prata aqui, e ele morre de susto achando que tinha visto um fantasma, e sai correndo procurando a enfermeira para dizer que tinham 12 fantasmas lá dentro, e ela relata para ele que aqueles 2 espíritos eram espíritos encarnados de grande envergadura na Terra, né? E que eles estavam lá em missão, e que ela não tinha autorização de saber o conteúdo do trabalho que lá eles estavam fazendo. Ou espíritos que são levados pelos seus mentores para fins sempre edificantes. E cada grupo de caravaneiros, eles possuíam lá um edifício com dependência particular. É como se fosse cada um tinha a sua sala, onde lá estabeleciam o seu gabinete de trabalho. Porque cada grupo que chegaria até esse pronto-socorro, eles estavam indo lá para trabalhar e precisariam de um local para que eles pudessem desenvolver o trabalho. Que no caso de hoje seria para fazer a entrevista com os futuros pais dos suicidas. Lembra que a gente está vendo a reencarnação deles? E agora vamos ver a entrevista dos pais para a reencarnação dos internos do manicômio. Aí a gente vai ver que dureza, né? E aí assim começa, nesse momento dessa entrevista. Chegando no gabinete do irmão Teócrito. Teócrito reuniu-se com Romeu e Alceste, que são os seus assistentes, entregando a ele 2 endereços diferentes. Enquanto pegava o grupo de Camilo e acomodava eles confortavelmente em uma outra sala. E Teócrito se dirigiu ao seu e o Romeu e Alceste, dando para eles 2 endereços para que eles pegassem essas 2 damas que já estavam dormindo no seu sono reparador e levassem elas para lá. E ele ainda falava o seguinte: trazei-as aqui depois de prevenir-lhe o corpo físico com reservas magnéticas, trazendo com elas seus respectivos esposos ou companheiros. Ou seja, na medida que elas eram retiradas, o seu perispírito, o seu corpo tinha que estar totalmente energizado para que não houvesse um choque e até um possível desencarne. E ele Teócrito, lendo a mente de Camilo, ele vai e responde o seguinte, porque Camilo estava, gente, mas que pessoas são essas, né? Onde que os assistentes dele vão? Que lugar é esse que vão buscar 3 pessoas para cá, né? E ele vira e fala: bem sei
a integração que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade louvável no caso vertente. E aí Camilo pergunta, né, já que porque eles tinham uma reverência e um respeito muito grande por ele, pelo Teócrito. Então eles tinham até medo assim de perguntar, de ficar questionando, mesmo porque ele sabia que tudo que eles pensavam já era de conhecimento deles, né? Então aí quando ele dá autorização para Camilo, e Camilo fala: onde então foram Romeu e Alceste? Que lugar é esse? E Teócrito fala o seguinte: eles foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo no Nordeste brasileiro à procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão aqui registrados em nossos arquivos como os grandes delinquentes do pretérito. Olha só, né? Ficar registrado no plano espiritual como grande delinquente do pretérito. É dureza. E ele ainda continua: as quais, no momento, procuram reerguer-se moralmente através de existências de severos testemunhos de arrependimento, resignação, humildade e paciência. Olha que prova difícil, né? Resignação, humildade e paciência. Se a gente conseguir isso numa encarnação só, já para mim ainda é impossível, né? Ter paciência. Como é difícil a gente ter paciência. E elas três, esse grupo estavam com essa prova dificílima. E os espíritos aproveitaram os pais delinquentes, procurando se reerguer, né, de todos os enganos cometidos em existências passadas, e para eles serem delinquentes foram enganos assim muito feio, né? E aí eles pegam esses delinquentes que já estão nessa prova e pegam e junta com os suicidas que estão precisando reencarnar, porque eles vão ter que ter uma prova difícil. E os suicidas precisam de mães, que muitas delas, como nós vimos, não aceitaram. Tinham todas as condições de ser mães desses suicidas e não aceitaram. E aí tiveram que fazer o quê? Pegar mães que teriam um passado negro, que estava nessa prova já de se melhorar moralmente, e pegaram os suicidas para que elas fossem suas mães, sem o direito do livre-arbítrio. E o que é pior, espíritos totalmente estranhos uns dos outros. Porque o suicida, como ele abriu mão da sua família, ele nasce numa família que é uma família estranha a ele. E é muito ruim, né? Porque quantas pessoas olham, que nós conhecemos, falam assim: gente, eu sou de uma família que não tem nada a ver com essa família. Caí na família errada, minha mãe não gosta de mim, meu irmão não fala comigo, meu pai, que era o melhorzinho, desencarnou. Então, é fácil a gente ver quando as pessoas caem numa família errada. E quem eram e quem seriam esses pais, né? Desses espíritos também suicidas que cometeram graves erros. Os internos do manicômio. Aqueles que teriam uma encarnação compulsória, em que eles não teriam direito de escolha da prova, porque eles não teriam, eles como romperam todos os seus filamentos molécula a molécula, eles iriam reencarnar, como eu já fiz agora na revisão, da forma que eles estavam no plano espiritual. E aí Teócrito diz o seguinte: cujo único recurso a tentar, no momento, a fim de se aliviarem, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor. Aí a gente fala, esse obscuro e sofredor seria um castigo? Não, seria uma oportunidade. Nós vemos as nossas encarnações, quando a gente está em prova, quando a gente está em situações desagradáveis, a gente acha que aquilo Deus está castigando a gente de todo jeito. Na verdade, Ele está nos dando uma forma da gente reparar tudo aquilo que nós fizemos em encarnações anteriores. E às vezes nós levamos muito tempo, como vamos ver agora, para a gente conseguir reparar uma coisa que a gente fez grave e pequena numa vida passada. E ele continua: só poderão animar envoltório carnal enfermiço, meio deturpado, onde se sentirão tolhidos e insatisfeitos através da existência toda. Toda a encarnação desses espíritos vai ser doentes, né? Em meios confusos, onde se sentirão totalmente tolhidos e insatisfeitos de absolutamente tudo.
Olha que encarnação difícil eles vão ter. E assim mesmo, como Emmanuel nos diz, a encarnação é quase um perdão de Deus. É um beijo no nosso coração. É uma nova oportunidade que nós estamos tendo para poder reparar os enganos, para a gente aliviar a carga negativa que a gente vem acumulando através das múltiplas existências que nós temos. Porque como somos muitos infantis, e de um modo geral achamos que nascemos, vivemos e morremos, e com isso nós vamos acumulando débitos, acumulando dívidas, sem quitar nenhuma delas e cada vez acumulando mais. E ele continua ainda dizendo: cumprirão o tempo que lhe restava de permanência na Terra. Porque o suicida, se tiver que viver 40 anos, se ele se suicidou com 20, a próxima encarnação ele vai ter 20 anos de existência, né? E de existência dura. Porque a gente fala assim, mas só 20 anos? 20 anos numa vida boa é bom. 20 anos numa encarnação difícil é muito tempo. Parece que triplica. E dessa forma se aliviarão dos embaraços vibratórios que eles criaram para eles. Essa encarnação não é para já começar a pagar, não. Eles vão ter uma encarnação difícil, vão ter uma encarnação num seio familiar que não pertence a eles, mas essa encarnação é para dar um choque anímico. É para poder tirar toda aquela energia negativa, estabilizar o perispírito, para que eles possam, e às vezes esse tipo de encarnação vai ter que ter 2 ou 3 vezes, até que eles possam vir numa encarnação em que eles possam realmente expiar suas provas. No momento eles estão fazendo o quê? Curando suas moléculas, que elas foram estraçalhadas em função do tipo de suicídio que eles tiveram. E é fácil conseguir paz para esses suicidas? Não. E o Teócrito continua. Temos já consultado várias damas que se prestariam de vontade, ou seja, mulheres que aceitaram a condição de aceitar esses espíritos como filhos, né? Como muitas vezes nós vemos mães amorosíssimas que receberam filhos com deficiência física, mental, às vezes física e mental na mesma encarnação, e você vê um amor que elas têm, que é uma coisa absurda, e que essa criança se torna o foco e a luz da casa, muitas das vezes. Mas essas mães são chamadas mães abnegadas. São as mães que já têm um princípio moral muito grande. Mas nesse caso de Teócrito, as que estavam de boa vontade não tinham esse lado moral, em que ele continua dizendo: infelizmente, nenhuma delas possuía princípios de moral bastante elevado a fim de aquecer em serviço. Ou seja, elas tinham a boa vontade, mas elas não tinham essa qualidade moral que seria essencial para esse tipo de encarnação, recebendo esse espírito de uma forma tão difícil, tão complicado. E como é feita essa busca, né? Como o Teócrito, como é que o plano espiritual organiza a encarnação deles? E, de uma certa forma, até não só de suicidas, né? Nós temos outros casos, mas que aqui não cabe. A Direção-Geral do Instituto envia os dados do pretendente capaz de enfrentarem a espinhosa missão, né? Então, a direção pega, porque todos nós, independente de sermos ou não suicida, todos nós temos uma ficha com o nosso nome, com tudo que é nosso, de todas as encarnações, porque é nessa ficha que vai ver que tipo de encarnação você vai ter e o que você já está podendo quitar, né? Porque se a gente tivesse que quitar tudo numa encarnação só, a gente já morreria no ventre da nossa mãe. E Camilo fala, e se elas se recusarem, né? Porque a Direção-Geral vai e pega todos os dados deles para verem, nessa encarnação espinhosa, qual seria a mãe que conseguiria ser mãe deles. E ele pergunta se recusarem. E aí Teócrito fala o seguinte: não será provável, meu caro Camilo, uma vez que se tratar de 2 almas bastante arrependidas. Ou seja, dois espíritos que o arrependimento era tão grande que não teria como elas se negarem. E ele ainda fala, mas se recusarem, a divina providência estará
no direito de impor-lhes o mandato como provação nos serviços de reparação dos maus feitos passados. Ou seja, não teria como. Seriam mães compulsórias, da mesma forma que os suicidas teriam uma encarnação compulsória. Porque elas estariam já na encarnação para reparação e caberia esse tipo de carga na encarnação de todas elas. E quais seriam esses malfeitos delas do passado? As mães que abortaram, né? Olha que carga pesada que uma mulher carrega cometendo esse tipo de engano, né? Algumas pessoas têm até oportunidade na encarnação que abortou por infantilidade, por desespero, por imaturidade, tá na prova e querer reparar isso, né? Eu tive uma aluna que ela falava que tinha medo de ser mãe porque ela tinha feito um aborto. E ela tinha certeza que ela receberia esse espírito que odiaria ela por ter interrompido a vida dele. E eu falava que não, que bobagem, sabe? Você vai ter uma nova oportunidade, vamos torcer para que você receba esse espírito de volta, né? E aí ela vai engravida sem querer. Aquele negócio que vai botar o DIU, aí não conseguiu botar, quando foi no dia seguinte, não sei o que lá, ficou uma semana e engravidou nesse meio período com o DIU. E teve uma menina, né? E uma menina, desde bebezinha, realmente, essa menina tinha uma determinada aversão a ela. Né? E ela tá tendo uma trabalheira danada de conquistar o amor dessa criança, que uma vez a criança virou pro pai, falou, e eu estava presente, e falou o seguinte: pai, se ela incomodar muito a gente manda ela embora, a gente tira ela dessa casa. Aí você vê, né? E ela ficava com cada olho regalado e ela chorava. Viu, amiga, como eu falei que eu ia receber um espírito, que eu tinha abortado. Eu falei, amiga, graças a Deus. Assim você está numa encarnação que você está podendo reparar um engano que você fez nessa encarnação com talvez, né? Porque tudo é um talvez, né? É tudo um depende, né? O plano espiritual depende o tempo inteiro, né? Em relação à resposta das questões. Porque é vasta as respostas, né? E nós, como somos muito ainda medíocres, né? Muito pequenos, não temos nem capacidade de entender algumas dessas respostas que eles não nos dão. Mas já recebendo, já é um grande alívio de poder estar numa encarnação reparando, em vez de levar esse engano para uma próxima existência. E aí ele diz o seguinte: quais seriam esses malfeitos do passado? As mães que abortam. Alguns espíritos em missão brilhante que a providência lhes confiara de outras vezes. Ou às vezes as mães abortam espíritos que estão vindo em missão, que serão grandes expoentes nas áreas da ciência, da cultura, da tecnologia, da religiosidade, tanto na doutrina quanto em qualquer outra religião, porque temos grandes pessoas em Gandhi, né? Gandhi é um nome que a gente tem que bater palma, né? Que foi um grande exemplo para todos nós. E em vez de filhos missionários que poderiam ter tido, inteligentes, terão agora filhos culposos, porque perdeu aquela oportunidade, em função dos inúmeros abortos cometidos, de receber seus filhos saudáveis. Aqueles filhos que você deveriam ter tido, filhos que têm problema, tem. Porque a gente sabe que a família é uma célula em que a gente está ali para reparar os nossos enganos, para a gente se acertar, para a gente se amar, para a gente perdoar. Não é isso? É fácil? Não. Mas com o passar do tempo, tudo vai se encaixando. E os espíritos que outrora eram espíritos avessos uns aos outros, você vai chegando numa encarnação, já no final dela, em que os espíritos já vão no mínimo, se tolerando. Eu tenho uma conhecida que ela tem um irmão que sempre detestou ela desde o início, desde pequeno, e ela já está numa encarnação que eles já se falam, né? Não vão ser grandes amigos, mas pelo menos já não são grandes inimigos, que já é um grande progresso, né? Já se conversam, já se toleram, já se falam, e numa próxima encarnação, de repente, ainda tem a oportunidade de desenvolver o amor dentro dos corações ainda tão amargurados. E Teócrito continua. Sim,
É doloroso, não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Porque a gente tem que entender que Deus, ele é soberanamente bom e justo. Deus não age com injustiça com ninguém. Por isso que algumas vezes que eu estou vivendo algumas situações difíceis, eu penso, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que está certo, né? Porque ele não é injusto. Nós estamos numa encarnação que já temos condições de reparar uma infinidade de coisas. Essa encarnação é a melhor encarnação que a gente teve. Porque até a anterior a gente ainda se enganou. Nessa nós ainda temos a benécia, né? O acréscimo de um mérito de poder ter, como diz uma amiga minha, né? A benevolência do plano espiritual, da gente ter esse conhecimento do espiritismo, né? Que é altamente esclarecedor. E aí Camilo fala, obriga-nos, porque ele estava vendo essa situação, ele suicida, né? Ele se suicidou porque estava perdendo a visão, e ele estava botando o capuz na carapuça, né? Ele estava vendo que aquilo tudo serviria para ele, porque na verdade todos eles estavam visitando todas as unidades porque eles iriam reencarnar e o departamento reencarnatório seria o último que todos eles fatalmente passariam. E aí Camilo fala o seguinte, obriga-nos a lei a reencarnarmos entre estranhos, com filhos de paz cujos espíritos não sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumariamente doloroso, porque o suicida ele se sente uma vítima dele mesmo, né? E ele estava se projetando. Como é que pode? Vou nascer com defeito mental, físico, com uma família de pais que eu não conheço, vou ter uma encarnação dolorosa? Tipo assim, não está exagerando um pouco não, né? Não está botando muita tinta no quadro? E Teócrito vai e responde. O suicida, desrespeitando o seio da própria família, colocou-se, de qualquer forma, na penosa necessidade de reeditar a própria existência corpórea fora do círculo familiar que lhe era grato. Então, o suicida, ele abriu mão do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. Ele não vai ter espíritos familiares, conhecidos, nem amigos durante toda a sua encarnação. Ele abriu mão disso mesmo. Oi, Márcia, não tem problema nenhum ter se chegado atrasada, querida. Uma boa noite. É uma expiação. Renascerá em círculo favorável ao gênero de provação que deverá testemunhar. Isso daí vai ser a expiação que ele vai ter que fazer. Porque, né, é a lei de causa e efeito, de ação e de reação. E a gente não pode esquecer dessa lei o tempo inteiro, que rege o universo, né? Nós estamos o tempo inteiro nessa lei de ação e reação e de causa e efeito, porque é respeitado o nosso livre-arbítrio. Se nós fizermos mais escolhas, vamos ter mais resultados. Se fizermos boas escolhas, vamos ter bons resultados. E reencarnar, e os reencarnantes que ficam entre estranhos, eles nos dizem o seguinte: geralmente acontece aqueles que faliram no seio familiar, levando os desgostos aos corações que o amavam. Então eles maltrataram tanto o coração daquelas pessoas que o amaram, que eles perderam o direito de estar recebendo esse amor por eles. Porque esse grupo familiar, amoroso, receberia eles com todos os defeitos, com todas as sequelas, assim, agradecendo a Deus por eles estarem ali. Mas eles não têm essa oportunidade por ter ferido o coração dos seus amados. Mas isso não é regra absoluta, não. A reencarnação pode ser entre afeições remotas, entre estranhos e entre espíritos inimigos. Quer dizer, nada de fofinho, né? Você vai reencarnar numa dessas três condições. E algum tempo depois, entre mentes, davam entrada no gabinete dois infelizes asilados do manicômio, amparados por auxiliares do irmão João.
Lembra o irmão João, que era o diretor do manicômio? Aquele padre fofinho, muito, muito fofinho. E eles vieram de lá com os auxiliares dele. Logo depois, Romeu e Alceste e Carlos e Roberto Canalejas, com mais alguns outros, né, que seriam os suicidas. Entraram no salão conduzido duas mulheres de humílima condição social, os assistentes, ladeados por lanceiros, quais prisioneiras. Deixa eu ler de novo, que está entrando tanta mensagem aqui. Entraram no salão conduzindo duas mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiras de grande responsabilidade. Olha só os espíritos que eles estavam levando, que nós vimos lá mais um pouco acima, no início da aula, que elas eram espíritos que cometeram abortos, né? Com gravíssimo, isso aí, ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, nem a vida de ninguém. E elas foram levadas tipo prisioneiras mesmo, nada de amorosidade. Aí você vê que uma disciplina no plano espiritual é muito grande. Porque a gente sempre tem aquela ideia que quanto mais elevado o espírito, ele é fofinho, ele é bonzinho e tem carinho. Não. Espíritos errantes precisam de disciplina, precisa de severidade, né? Precisa de ter uma disciplina justa e sem piedade. E a disciplina, a educação é uma forma de amor. É por isso que eu falo, as mães que educam bem seus filhos, elas estão demonstrando que as amam muito, porque a disciplina é ligada diretamente ao amor. E aí, nós vamos ver a primeira mulher. Quem é a primeira mulher? É a portuguesa. Franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil, aloirada, refletindo em seu físico astral os trajes a que se habituara na existência objetiva diária. Porque quando você vai para o plano espiritual, você continua sendo você, usando suas roupas e mantendo o seu jeito. Era portuguesa e não contaria senão 18 primaveras, tudo indicando tratar-se de uma recém-casada. Ou seja, entra a portuguesa lá, lourinha, bonitinha, magrinha, toda fofinha, com os seus 18 anos. Seu marido era português, acompanhava humilde e respeitoso. Ele era um pescador. A segunda mulher era morenada, vivaz, espantadiça e nervosa, revelava-se imediatamente como sendo a brasileira. Os cabelos negros e lisos, esparsos nas espáduas, bem pronunciadas maçãs do rosto, belos olhos cavados e luzentes, onde as lágrimas pareciam assinalar coerente amarguras. E aí a gente vê, né? A brasileira encontrava-se só, porque ela não era casada, ela foi abandonada. Então tinha sido levado ali 3 espíritos, o casal de portugueses e a brasileira sozinha. E aí Teócrito penetrou nesse parlatório. Com que objetivo? Procurava entrar em entendimento com o casal português e com a brasileira nordestina sobre a vantagem do renascimento pelo seu intermédio, para se aliviarem dos insuportáveis sofrimentos por que vinham passando. Os acontecimentos foram explicados com a miudeza dos 3. Então a reencarnação foi explicada com riqueza de detalhes, né? E os exilados que estavam ali olhando seus futuros pais, né? Os pretendentes à qualidade de filhos lhe eram apresentados em todas dramáticas veracidade das circunstâncias que se debatiam. Ou seja, eles olhavam para os seus filhos já vendo que seriam dementes, seriam defeituosos, seriam filhos difíceis, né? E aí a portuguesa, quando olha aquilo tudo, ela vira e fala em prantos: oh, não desejamos filhinhos doentes, aleijados e débeis mentais. Casamo-nos apenas há 1 mês. E o nosso sonho mais querido é que o bom Deus nos conceda o patrimônio, as alminhas de um querubim rosado e sadio. Queremos filhos, sim, mas que sejam fortes e alegrinhos e que nos sirvam de arrimos preciosos na velhice.
Então, é todo o desejo de toda pessoa que engravida. Ter seus filhos saudáveis, bonitinhos, maçãzinhas vermelhinhas, de pezinho e mãozinha fazendo assim, fazendo aquelas bolinhas de cuspe na boca, que é a coisinha mais fofa, e não receber já um filho sabendo que vai receber um filho enfermiço. E a brasileira nordestina em prantos também, né? Depois que soube da miudeza de como seria a encarnação e quem seriam aqueles espíritos, ela fala, não, meu senhor, não posso ser mãe, prefiro antes a morte. Como arrastarei tal vergonha diante dos meus pais, dos meus vizinhos e de minhas caras amiguinhas? Porque imagina, naquela época, engravidar, que ainda se tinha um termo, quando eu era criança, eu escutava muito que a menina tinha se perdido, né? Tinha se perdido, e que ainda estaria grávida, de uma gravidez sem pai. E ela fala, seria por todos certamente menosprezada, e até mesmo por ele, bem o sei, ou seja, pelo rapaz que estaria com ela. Um filho paralítico, Deus do céu, como criá-lo e suportá-lo? E aí Teócrito nos fala, o ensejo aí está, naturalmente advindo dos teus próprios atos. Ou seja, ele já responde, tu vê que não passa a mão na cabeça, né? Você está tendo o filho de acordo com os atos que você cometeu na sua encarnação. Necessariamente serás mães, visto que a maternidade é uma função natural da mulher, fecundar para o divino serviço da reprodução da espécie humana, que aceiteis para animar a argila que se reproduzirá de ti um pobre espírito delinquente como tu, e também necessitando de reabilitação. Ou seja, todos ali estavam precisando de se reabilitar, todos eles eram delinquentes, cada um da sua forma, né? Um porque se matou e o outro porque abortou. E aí Teócrito diz o seguinte, ajudando-o a erguer-se do bárbaro onde se arrojou, que é o suicida, operarás a tua própria redenção, ou seja, se redimindo de todos aqueles filhos dos quais elas retiraram. E afianço-te, minha filha, em nome do divino Messias, que, cumprindo os teus deveres de mãe, enquanto os homens te cobrirem de desonra e humilhação, castigando-te pelo teu erro, o céu te reanimará a fim de que resistas a todos os embates e venças a provação. Aí a gente vê, por mais difícil que seja a nossa prova, por mais insuportável que a gente possa parecer que seja, por mais que a gente ache que nós estejamos desamparados, nós sempre temos espíritos ligados a nós, torcendo por nós, nos ajudando, nos inspirando, nos aconselhando para que nós possamos vencer as nossas provações aqui na Terra. Nosso barco não está à deriva, nosso barco não está em alto mar sendo jogado de um lado por outro pelas grandes ondas. O nosso barco está em alto mar, com grandes ondas que a gente vai ter que vencer, com grandes ventanias que vamos ter que suportar, mas não à deriva. Nosso barco jamais está à deriva. Jesus está no nosso leme. Jesus está lá nos amando, nos amparando. A Mãe Santíssima está nos protegendo o tempo inteiro, torçando e velando por nós. Mas nós, em função das nossas más escolhas, nós criamos para nós dores e sofrimento. Não é verdade? E para isso nós temos essa proteção, que olha só quanta misericórdia divina. A gente faz erro, e a gente tem toda a proteção e todo um planejamento para a próxima encarnação, para que a gente não venha falir. E aí o Teócrito continua. Debruçada sobre o berço pobre e humilhado do teu filho, menosprezado por todos, mas não por ti e nem pela providência divina. Quer dizer, o amor cobre uma multidão de pecados, não é verdade? Por mais engano que ela tenha tido, recebendo um espírito desse que precisa reencarnar, e ela precisando reparar,
a providência divina cuidando, por mais que ele seja humilhado por todas as pessoas, né? Porque vai vir uma criança com sérios comprometimentos, e a criança, ao contrário do que a gente pensa, criança é má. Se você tem orelha grande, já te chama de Dumbo. Se você tem um problema na perna, chama de manco, porque a criança fala mesmo, né? E aí, os exilados, ali presentes, vendo suas mães, presenciando a grave confabulação, sentiam-se singularmente atraídos para as duas senhoras, afinizando-se com os tonos vibratórios emitidos por suas emanações mentais e sentimentais. Então você veja que os espíritos eram totalmente compatíveis, não é? Espíritos que estavam em sintonias vibracionais, mentais e sentimentais. Porque os espíritos e aqueles suicidas que estavam ali, eles eram totalmente desligados de tudo. E assim mesmo eles conseguiam se sentir atraídos pelas suas mães. E aí Romeu e Alceste decidiram-se a uma medida vigorosa, capaz de encaminhá-las de boa mente a razoável assentimento. Passaram as duas mulheres e mais o varão a rever o panorama das próprias existências pretéritas vividas sobre a terra e arquivadas nas camadas incorruptíveis do organismo perispiritual, que é o perispírito, né? Que é o nosso grande arquivo, né? Que é o nosso grande HD. Ali está contido todas as camadas de todas as nossas encarnações. Os crimes nefastos, cujas consequências estavam a exigir séculos, olha só, séculos de reparação e reajustamento por entre as lágrimas de 1000 dores decepcionantes. Então você vê, essas mães estavam há séculos esperando a oportunidade para elas poderem reparar a existência de terem abortado. Porque Deus não dá prova que a gente não pode suportar. Deus, a gente vai sempre esperar um momento certo. Não vai ser fácil, dependendo do que nós tenhamos feito? Não vai ser fácil. Mas não uma prova que a gente não venha para sair dela vitoriosos. Ou quando mínimo ter conseguido completar parcialmente a nossa existência. A quitar os nossos débitos, né? E isso é uma coisa que a gente deveria prestar muita atenção. Eles estavam esperando séculos. E isso tem que ficar gravado para reparar. Então, essa nossa encarnação, gente, é muito carinho que a gente tem que ter com elas. Há quantos séculos nós estávamos esperando, talvez para passar por situações que já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar. Para que nessa encarnação seja a encarnação que seja perfeita para aquele tipo de reparação. Porque já estamos firmes, já estamos com novos propósitos, nós estamos em novas existências, e ainda temos o privilégio de ter a doutrina, né, que é o nosso grande consolador, que nos ensina a entender as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas reparações, os nossos resgates, né? A gente consegue já entender, ai que bom, já quitei esse, ai esse aqui eu escorreguei de novo, mas eu ainda vou ter uma nova oportunidade de reparar. E tudo vem no seu tempo certo. O tempo, tem um poema de Maria Dolores que eu gosto muito, que ele fala que o subtítulo é O Tempo. Que ela ali diz, que ela faz um trocadilho, que ela diz que o tempo precisa de tempo para que o tempo conserte as coisas, né? Para que o tempo se ajuste. Mas tudo precisa de um tempo. Nós precisamos de 9 meses para nascer, o cavalo precisa de 12, né? Precisamos de tempo na escola para nos formar, precisamos de tempo para que a gente possa amadurecer, porque o tempo precisa de tempo, né? E vamos resgatar os encanos no momento que estivermos o quê? Prontos. Que a gente, através do tempo que nós tivemos, para que a gente possa reaver.
E vamos revendo os crimes das existências pretéritas dos pretendentes. Porque eles foram levados para aquela câmara, se lembra lá no início, que eles botavam aqueles fiozinhos e aí tinha aquele grande telão, que naquele telão aparecia o momento exato do suicídio, aparecia o momento, e quem fazia isso era o Romeu e o Alceste, você lembra que era o Teócrito que estava também nessa tarefa? E é exatamente isso que eles vão fazer com o casal português e com a brasileira nordestina. Estão levando eles para que seja colocado esses fios, que eles não têm nenhum controle, porque toda a imagem vai ser capturada e refletida nesse grande telão, para eles verem por que eles vão ter que aceitar esses filhos de boa mente. Porque até então eles estavam esperneando, né? Ai, quero um filho perfeito, eles vão me ridicularizar. Então vamos ver por que você precisa passar por isso. E o primeiro é o casal português. E quem eram eles? Abastardos, fidalgos imigrantes para o Brasil. Extorquiam de braços escravos de bem-estar de que se ufavam, levando ao desespero míseros africanos que vergavam doentes e exaustos sobre a rudeza de labores excessivos, maltratados cada dia por novas disposições arbitrárias e piedosas. Ou seja, não eram fofinhos, né? A nordestina, quem era ela? Dama orgulhosa da própria formosura, que o fora em antecedente existência planetária. Quer dizer, eles pegaram essa encarnação dela. Irreverente e vaidosa, profanando os deveres conjugais com desrespeito aos juramentos consagrados do alto altar do matrimônio. Recusando-se ao desempenho da maternidade, recusa que a levara até mesmo ao infanticídio. Olha que loucura, né? Uma pessoa realmente que não era honrada. E é justamente, você vê que a prova dela vai bater na honra. As pessoas vão de respeitá-la e vão tratá-la como uma pessoa não honrada. E vista até a pessoa em que a engravidou. Então ela vai estar reparando essa época que ela cometia infanticídio. E que ela faltava com respeito dentro do lar com seu marido. E qual foi a postura dos três diante das cenas, né? Porque eles foram levados para uma outra sala, onde foram colocados os aparelhos todos, e isso tudo reto projetado num telão, e o grupo do Camilo ficou na antessala. E aí, qual foi a postura dos três diante dessas cenas todas? E Camilo nos relata. Gritos lacinantes eram ouvidos do salão onde nos encontrávamos. E ao fim de algum tempo, daqueles gritos, imagina eles estarem vendo todas essas cenas, né? Diante de si mesmo, né? E depois de algum tempo, tornou o silêncio a dominar, voltando para o salão principal. E a portuguesa, tristonha, mas resignada, pronta para cumprir a sua generosa missão, caminhava ao lado do esposo, que compartilhava da sua conformidade com o inevitável. Ou seja, até então eles não queriam, mas depois, diante daquilo tudo, eles viram que era necessário. E a brasileira, desfeita em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho Canalejas e de seu inseparável filho Roberto. E finalizando, os três receberiam os suicidas como filhos e teriam uma encarnação árdua com muita dor, sofrimento e lágrima. E aí a gente vê que não existe acaso na lei de Deus, a gente vê que não existe sem querer, a gente não vê que não existe de repente. Aí como é que pôde de repente eu ter tido um filho assim? Não foi de repente, foi planejado. E foi planejado com muito cuidado e com muito amor. Cada detalhe da encarnação para que essa encarnação tenha êxito. Não é uma encarnação assim, estalou o dedo, veio uma criança com problemas mentais ou físicos. E em compensação, eles teriam o quê? Como compensação disso tudo? Teriam uma grande oportunidade de resgatar os crimes nefastos e se harmonizarem com a lei de Deus. Os suicidas receberiam mães para que eles tivessem um choque anímico,
para que eles pudessem reestruturar suas células, e eles estariam resgatando os seus crimes cometidos em encarnação passada. E esse capítulo hoje começa com o título Cada um segundo as suas obras. Jesus disse, né? Cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que dali não saireis enquanto não houveste pago até o último centil. Porque não adianta, porque a lei é uma lei de amor. A gente está aqui para reparar, a gente aqui está para espiar os enganos feitos. E a gente só passa de patamar na medida que a gente quita aquele engano. Não tem como mudar A evolução não dá saltos. É passo e passos curtos, mas cada passo dado a gente não retroage. Graças a Deus. E Camilo, no dia imediato disso tudo, já era adiantada a hora em que nos viriam buscar para o prosseguimento da visita de instrução. Reconduzindo-nos ao edifício central do departamento a ser visitado, ali encontramos Rosália, tal como fora por ela mesma prometido e que solícita nos aguardava. Rosália, faremos hoje a nossa excursão. Irmão Teócrito deseja conduzir-vos à terra, porque era ele sempre que fazia essas expedições externas, lembra? É ele que é o diretor-chefe dessa operação. Onde culminareis o giro instrutivo que vindes experimentando. Como já tendes ideia o que é um trabalho de pesquisa, né? Pesquisa o quê? Procurar os pais, porque era o que eles tinham feito na noite anterior, vos levará-vos à sessão de planejamento de corpo físico. Então aí na próxima aula vai ser a aula em que nós vamos ver como é construído, planejado, programado o corpo de todos nós, não só dos suicidas, mas de todos nós. Porque ali existe um trabalho de pesquisa, para começar com a escolha dos pais. E resumindo, vimos aqui que a lei de causa, efeito, ação e reação, ela age o tempo inteiro. E que plantamos aquilo que vamos colher aquilo que nós semeamos. Se a gente semeia espinho, vamos colher espinho. Se a gente semeia chuchu, nós vamos colher chuchu. E tudo que fizermos tem um retorno bom ou ruim, porque é uma lei de causa e efeito. É um bumerangue que a gente manda e ele sempre volta para nós. E tudo é computado como acréscimo ou como demérito. Nem tudo só é demérito. Nós temos acréscimos, às vezes porque por nós termos tido uma ligeira piedade de uma pessoa que passou por nós, aquilo já é contado como mérito no momento de um planejamento reencarnatório. E tudo a gente tem que ter certeza, tudo depende de nós. Estamos numa condição ruim ou difícil, nós fomos os causadores. Podemos não sermos responsáveis nessa encarnação, mas nós somos responsáveis em algum momento de nossas existências. E eu gosto muito que André Luiz nos diz e como é que a gente pode resolver isso tudo, né? E André Luiz nos fala, precisamos estudar sempre. A luz do conhecimento vai armar o espírito contra as armadilhas da ignorância. Porque nós ainda somos muito ignorantes. Nós ignoramos muitas coisas ainda. E a ignorância é mãe da miséria, mãe da fraqueza, mãe dos crimes que cometemos sem perceber. E a gente acha que os crimes são os grandes crimes, que a gente pega o revólver e atira na cara da pessoa. Às vezes a gente consegue cometer crimes na moral da outra pessoa, na confiança, a gente mata a confiança da outra pessoa. Tem várias formas de crimes e tem várias formas de morte. E Jesus nos diz, Jesus não esperou que estivéssemos prontos para as batalhas que iríamos travar. Ao invés disso, ele veio num corpo de carne para nos ensinar a amar, a ensinar e a servir. E esses são os verbos que devemos conjugar, porque esses são os verbos da regeneração. Temos que pensar amando. O nosso pensamento tem que estar sempre voltado para o amor, né? Temos que falar ensinando. A nossa fala sempre vai ser de construção positiva na vida
não só nossa, mas de todas as pessoas que estiverem em nossa volta. Temos que agir servindo, porque Jesus veio para o planeta e serviu todas o tempo inteiro, ele nunca foi servido. E nós não podemos esquecer que somos como cartas vivas, distribuídas na sociedade para ajudar. Nós temos conhecimento, e André Luiz fala isso no livro Os Mensageiros. Nós somos cartas vivas, distribuídas na sociedade para ajudar, como médiuns, como doutrinador, né? Como evangelizador, como estudantes, né? Para isso a gente tem que estudar, para isso que a gente tem que... Ah, Serrana, você devia cobrar, outro dia me falaram isso, você devia cobrar para dar aula. Falei, gente, Deus me livre, pelo amor de Deus, estou aqui num esforço danado para me reerguer de encarnações desastrosas, Deus me livre uma infelicidade dessa. E para isso tudo, amiga, a gente não encontra essas pessoas que nos incentivam a coisas enganosas, né? Porque elas estão enganosas, e é para isso que André Luiz nos manda estudar, para a gente conseguir entender essas armadilhas que a vida nos traz. Isso é fácil, tudo que nós passamos? Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Não, para isso requer esforço, renúncia, né? Mas essas mães não precisam de renúncia, de esforço e sacrifício? Quantas vezes em nossas vidas não precisamos de esforço, de renúncia e sacrifício? Sabe, esse final de semana, por exemplo, essa já é a terceira aula que eu estou dando, segunda aula que eu estou dando, estou viajando, estou com a minha família, que minha família tem que estar em primeiro lugar, não é verdade? Mas eu também não posso abrir mão das minhas tarefas, das minhas missões, do meu planejamento, que é a divulgação da doutrina. Temos que deixar partir esse homem velho que existe ainda dentro de nós, que tanto nos atrapalha no nosso crescimento, na nossa evolução. Podemos ser, gente, espíritos regenerados nesse mundo de provas e expiações. Ah, mas quando eu for para o mundo de provas... Gente, a gente quando for para o mundo de provas e expiação, nós já fomos, a gente já tem que ir regenerado. E como é que a gente se regenera nesse mundo de prova e expiação? É pensando, falando e agindo como regenerado, né? É assim que o status do planeta vai mudando. Nós vamos nos regenerando e o planeta vai regenerando junto. E quem não fosse regenerando para ir junto com o planeta, serão os exilados da Terra. Irão para outras unidades, conforme tem o planeta Quiron, que Jesus também coordena ele, em que lá, nesse momento, tem sendo inventado o fogo. Então a gente vai para um planeta inferior e nesse planeta, como nada se perde na lei de Deus, nós seremos mais evoluídos, assim como os exilados de Capela aqui na Terra, em que nos deixou grandes feitos quando eles passaram por aqui e alavancando a evolução do planeta. O nosso planejamento reencarnatório está escrito o tempo inteiro, em todas as tarefas que vamos fazer, que nós devemos amar, ensinar, servir e regenerar-se. Nós precisamos nos regenerar e podemos fazer isso aqui agora. Os nossos estudos, que o GRESC não tem só o Memória Suicida, como vários outros livros maravilhosos, com instrutores maravilhosos também, sabe? Que nos ensinam, que ensina como a gente vai se regenerar. Porque André Luiz já fala, precisamos estudar para a gente se armar contra as emboscadas que nos vêm. Nós temos que aprender, através de estudo, como eu vou ser uma pessoa regenerada num planeta de provas e expiações. Mas para isso requer esforço, sacrifício, boa vontade e renúncia. Né? Não é fácil. Terá dor, lágrimas, esforço, sofrimento, mas a gente consegue assim mesmo, porque Jesus passou por isso tudo e temos ele como nosso modelo e guia. A Virgem Maria, né, nossa Mãe Santíssima, viu todo o sofrimento do seu filho e ela é nossa intercessora até hoje e ela foi escolhida. Deus escolheu Maria e pediu que Jesus dissesse isso a ela, que ela seria a rainha dos anjos no reino de Jesus. Então essa Mãe Santíssima está velando por nós o tempo inteiro. A nossa aula chegou ao fim.
A nossa próxima aula será no dia 30 de agosto, em que darei a segunda parte dessa aula e veremos como será confeccionado e como será planejado o corpo físico de um suicida. E a gente vê também como é planejado o nosso corpo, né? Porque meu cabelo é liso, porque minha pele é clara, ou minha pele é escura, ou meu cabelo é crespo, minhas mãos são grandes ou pequenas, e aí a gente vê que nós temos o corpo que precisamos ter para aquela encarnação que estamos vindo, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva todos nós, que a nossa casa seja higienizada do teto ao chão, sendo retirada todos os miasmas impregnados por nós, que todos os moradores da casa sejam envolvidos nas suas vibrações de paz e amor, que as nossas águas sejam fluidificadas e ali seja colocado o remédio para o corpo e para o espírito que tanto precisamos, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante todo esse mês, nos fortalecendo com esse ensinamento para a continuação da nossa caminhada. Agradeço, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estar aqui com essa turma tão maravilhosa, tão querida, com a oportunidade de estar trabalhando com Maria de Nazaré e sermos todos nós aqui servos dela. Graças a Deus.